Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um pequeno equívoco que ocorre principalmente no início do processo de abstinência. No início da vida abstêmia, logo após a desintoxicação, o abstêmio ou os seus familiares, aquelas pessoas que estão próximas a ele, que estão ajudando ele no início da sua jornada abstêmia, às vezes eles se equivocam e pensam de uma forma um pouco distorcida sobre a realidade. Essa distorção cognitiva, ela é muito comum. E bem no início dessa jornada, eles costumam confundir alguns elementos. Então, por exemplo, eles acreditam que para a pessoa ficar em abstinência, ela precisa de um emprego, que para a pessoa ficar em abstinência, ela precisa de determinados bens materiais, celular, carros, dinheiro, né? Ou que para ela ficar em abstinência, ela precisa de um relacionamento afetivo saudável, de uma família funcional e por aí vai. Então, nós vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Será que para ficar em abstinência, ali no início da jornada da abstinência, a gente precisa disso? Será que isso é verdade? Será que é isso que faz com que a pessoa tenha abstinência? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse equívoco, sobre essa pequena distorção cognitiva. Fica comigo até o final que eu vou te trazer informações bem interessantes. Meu nome é Pericles Zimmermann, eu sou idealizador e voluntário da epistemologia. Eu tenho vários livros publicados sobre o tema e também sou autor de vários cursos. E hoje nós vamos conversar sobre a síndrome abstêmia da miragem. É uma síndrome muito interessante e que ocorre não só com o abstêmio, mas também com seus familiares. Hoje nós vamos tentar entender como é que esse pensamento distorcido se manifesta. Então, o raciocínio vai ser. Vou tentar fazer o raciocínio mais didático possível, tá? Espero que eu consiga me expressar de modo adequado. Então, é assim. A pessoa, no final da dicção, ela tem aquele famoso fundo do poço, né? Então, ali ela perdeu tudo que ela já teve na vida, ela está realmente no nível mais baixo, mais raso que ela pode ter do ponto de vista biológico, psicológico, social, afetivo e por aí vai, né? Então, aquele fundo do poço, na verdade, ele é uma característica lá da adicção. E ele não é uma característica da abstinência, né? A abstinência, na verdade, é romper com aquilo, né? É você sair daquele fundo do poço. Bom, por causa daquele fundo do poço, por, por a pessoa ter perdido muito do que ela já teve na vida, por ela ter perdido principalmente a sua dignidade, no início do processo de abstinência, os familiares e às vezes a própria pessoa acreditam que o que ela precisa é recuperar aquela dignidade que ela perdeu. Então, eles acreditam que ela vai sair daquele fundo do poço, ou seja, que ela vai minimizar todas aquelas perdas que ela teve, se ela começar a ter ganhos. Então, as pessoas confundem a abstinência com a saída daquele fundo do poço, né? Como se a saída de tudo aquilo que você perdeu fosse a própria abstinência, né? Então, eles entendem assim que se a pessoa estava completamente sozinha lá no fundo do poço, porque é uma característica da adicção, o estreitamento do repertório, né? A pessoa se isola socialmente, se isola afetivamente, né? E isso faz parte da adicção. Então, lá, quando começa a abstinência, eles entendem que ela precisa se socializar, ela precisa ampliar a sua afetividade, ela precisa aumentar seus laços afetivos, né? Já no início da abstinência. Então, como a pessoa perdeu muitos bens durante a adicção, né, financeiramente, normalmente a pessoa ela teve uma vida muito desastrosa do ponto de vista econômico, quando ela começa a sua abstinência, os familiares e às vezes a própria pessoa acreditam que ela precisa de dinheiro,
ela precisa recuperar determinado bem que ela perdeu lá na adicção. Então, e isso é muito comum, tá? Na verdade, o que está ocorrendo aqui é uma confusão entre o fundo do poço lá da adicção, que é uma das características, dentre tantas outras, que faz parte da adicção, né, que é uma outra história, com a abstinência, né? A pessoa pensa de uma forma assim até um pouco infantil, que se ela tampar aquele buraco, aquele fundo do poço, deixa de existir a adicção, né? E como se a adicção não fosse um fenômeno que tivesse conduzido ela até lá, né? Então, não importa se você adquirir mais bens materiais, mais relacionamentos, se você continuar na adicção, você vai perder de novo, né? Então, isso tudo se confunde durante a abstinência. Então, esses fenômenos são muito comuns. E a isso se dá o nome de síndrome abstêmia da miragem. Agora, eu vou tentar explicar ela de um ponto de vista mais técnico. Eu acho que eu consegui mostrar o panorama, né? Mas eu vou tentar apresentar ela um pouco mais técnica, de uma maneira um pouco mais técnica. Veja que interessante. As causas da abstinência, na verdade eu não digo nem causas, eu digo causa da abstinência. A causa da abstinência é muito diferente do fruto, dos efeitos da abstinência. Então, o raciocínio é assim: a causa de alguma coisa não se confunde com o resultado dessa coisa. Então a gente não pode confundir esses dois elementos, a causa de algo com o resultado de algo. Então veja só, é difícil a gente tentar entender abstinência de outra forma, mas o principal elemento, se você vai tirando todos, a gente aplica aquela ideia da navalha de Ockham, né? Você vai tirando tudo que não é necessário para tentar ficar com um mínimo, com um núcleo irredutível, para tentar identificar o que é a abstinência. Então você vai chegar num núcleo, vai chegar num determinado elemento. E aquele elemento, se você retira, a abstinência deixa de existir. Então, essa é a causa da abstinência. E qual que é esse núcleo? Quando você vai tirando todos os elementos, veja, a pessoa pode não ter nenhum familiar e ela está em abstinência. Ela pode não ter nenhum bem material e ela está em abstinência. Ela pode não ter emprego e ela está em abstinência. Ela pode não ter nenhum relacionamento afetivo saudável e ela está em abstinência. Veja, todos esses elementos são perfumarias, né? São acessórios. Eles não fazem parte do núcleo principal. Então, qual que é o núcleo principal da abstinência? Uma pergunta simples, né? E às vezes as pessoas não conseguem responder. Vejam, o núcleo principal da abstinência é a interrupção do uso de drogas ou de álcool. Eu vou repetir. O núcleo principal da abstinência é a interrupção do uso de drogas ou de álcool. Agora, olha que interessante isso. Interromper o uso de drogas ou álcool não é suspender o uso de drogas ou álcool. Então veja só, a gente pode cessar o uso de drogas ou álcool de duas formas. A gente pode interromper, que é cessar definitivamente o uso, ou a gente pode apenas suspender, que é cessar de uma maneira temporária esse uso. Então veja só, a pessoa quando ela bebe, eu não sei a taxa, mas vamos dizer assim, 80%, 90% da população talvez consuma álcool uma ou duas vezes no ano, tá? No mínimo. Então veja, quando ela não está consumindo álcool, essa uma ou duas vezes do ano que ela não consome álcool, ela não está em abstinência, porque ela não interrompeu, ela não cessou de forma definitiva. Não existe na pessoa que consome álcool uma ou duas vezes no ano a intenção de nunca mais usar álcool, porque o álcool não lhe causa nenhum problema, nenhum transtorno, não faz parte desse universo. Então, quando ela consome o álcool uma ou duas vezes no ano, quando ela não está consumindo, ela apenas suspendeu o uso, ela apenas fez uma interrupção temporária do uso do álcool, tá? Ou de outras drogas, né? Então essas pessoas são os meros usuários, né? São as pessoas que não têm problemas com o consumo de álcool ou drogas, né? Elas não desenvolveram adicção, nem aquele uso abusivo que vem antes da adicção. Então quando elas
não estão usando, elas apenas suspenderam o uso. Lá na abstinência adquirida, na abstinência que vem depois da adicção, né, para as pessoas que estão em abstinência, que precisam ficar em abstinência, elas não podem suspender o uso, porque elas não podem voltar a usar depois, né, que elas acabam retornando para a adicção. Então elas precisam interromper de forma definitiva esse uso. Elas precisam dessa cessação definitiva, dessa interrupção do uso de drogas ou álcool. E esse é o núcleo da abstinência. Então todo o resto são os acessórios, tá? Esse é um ponto. O núcleo essencial, o núcleo mínimo e irredutível da abstinência é a interrupção definitiva do uso de drogas ou álcool. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: se você interromper o uso de drogas ou álcool, com o passar dos anos, isso vai, de uma forma natural, lhe gerar frutos. Então você vai colher os efeitos da interrupção do uso de drogas ou álcool. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o ponto cego da abstinência. A abstinência não vai resolver todos os problemas que foram criados pela adicção, ela tem um ponto cego. Então eu recomendo que quem desejar, depois desse vídeo, assista o vídeo O Ponto Cego da Abstinência, tá? Mas, tirando esse elemento que é o ponto cego da abstinência, a pessoa que interrompe o uso de drogas ou álcool, ela começa uma nova vida, ela começa aquela vida abstêmia dela, então ela vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos de abstinência. É óbvio que durante esse processo de abstinência, durante essa vida abstêmia, esses longos anos de sobriedade, ela vai adquirir relacionamentos afetivos, uma nova família, se ela estava sem família, uma nova família, uma família funcional, ela vai adquirir bens materiais, então ela vai sair daquele fundo do poço, certo? Mas veja só, a saída daquele fundo do poço lá de trás, lá da adicção, quando ela estava lá na adicção, estava naquele fundo do poço, durante a abstinência, de forma lenta e gradual, ela vai sair daquele fundo do poço. Mas não é isso que gera a abstinência dela. O que gera a abstinência dela é a interrupção do uso. Então veja só, se você interromper o uso de drogas, você inicia a sua abstinência e durante a sua abstinência você vai colher frutos. São os efeitos gerados pela abstinência. E esses efeitos, quando você os analisa, quando você analisa os efeitos da abstinência, você vê que eles são totalmente, pelo menos na grande maioria, eles são totalmente antagônicos, são opostos aos elementos que formaram o fundo do poço. Então veja só, os frutos, os efeitos, o que você colhe de bom durante a abstinência, esses elementos, eles são opostos ao fundo do poço que veio lá da adicção. Mas não são eles que geram abstinência. O que gera abstinência é a interrupção do uso. Então, o seu familiar não precisa de um relacionamento afetivo saudável, ele não precisa de um emprego, ele não precisa de uma família funcional, ele não precisa desses elementos para iniciar o processo de abstinência. Ele precisa interromper o uso de drogas ou álcool. Eu acho que o recado é simples, o raciocínio não é difícil. Se você interrompe o uso de drogas ou álcool, o resto vai vir cedo ou tarde de uma forma natural. Tá? Então a vida se inicia após essa interrupção e daí o fundo do poço que existiu lá atrás será amenizado, será minimizado, vai ser tampado, né, digamos assim, de alguma forma. Tá? Então a síndrome abstêmia da miragem é isso. A pessoa, na verdade, ela olha para quem está iniciando a abstinência e quer que ela tenha os efeitos da abstinência já no seu início. Você imagina se no início da abstinência, na primeira semana de abstinência, né, alguém que estava lá no fundo do poço já adquire todos esses efeitos. Né? Quer dizer, ele não precisa passar, então, pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano de abstinência. Ele não precisa seguir um caminho natural para ir colhendo todos esses efeitos. Né? Quando os abstêmios, que têm um maior poder aquisitivo, normalmente o fundo do poço deles não é a ruína financeira. Eles não chegam necessariamente à ruína financeira se eles têm um grande poder aquisitivo.
mas eles chegam em outras ruínas, né? Eles chegam na ruína afetiva, na ruína familiar, na ruína social, eles chegam nesse fundo do poço, tá? Mas quando eles começam a abstinência, eles têm dinheiro, né? Agora, você não pode dizer que para eles vai ser mais fácil porque eles têm dinheiro. Não é real. Vai ser mais fácil para quem interromper. Se você interromper, vai ser fácil. Se você não interromper, não vai ser fácil, tá? Inclusive, a gente tem, assim, de um modo informal, a gente diz que existe um kit recaída, tá? A recaída eu entendo que é um processo, o último ato é reintoxicação física, tá? Bom, a maioria das pessoas entende que a recaída é só a reintoxicação física, tá? Sem problema. Quem pensa assim, aqui, para o raciocínio que eu vou fazer, se você pensar que recaída é o uso de álcool, drogas, então não tem problema se você pensar dessa forma, tá? Mas quando você está iniciando a sua abstinência, existe um kit recaída, o kit reintoxicação, tá? Que é o celular, carro e dinheiro. Então a pessoa começou a sua abstinência na primeira semana, segunda, terceira, após a desintoxicação, após a saída de internamento, seja numa clínica ou numa comunidade, se nesse início da vida abstêmia dela, ela conseguir celular, carro e dinheiro, fica difícil. Muitos recaem, tá? Porque ele é como se tivessem tampado rapidamente aquele fundo do poço, né? E deram para ele todo o material que ele precisava justamente para voltar para aquele fundo do poço, tá? Então ele utiliza o dinheiro, o carro e o celular para financiar novamente o consumo, né, a compra do consumo de álcool ou drogas. E aí acaba recaindo e voltando ao fundo do poço. Tanto que a gente chama de kit recaída, né, o celular, carro e dinheiro. Então, fica aqui a dica. Embora a gente queira que a pessoa que está iniciando a abstinência ela se sinta bem, ela se recupere de todas aquelas mazelas que foram geradas pela adicção, e é o que a gente mais deseja, e era o que eu também mais desejava para mim naquela época. é, Isso não é real. Isso tem que vir de uma forma lenta, gradativa, de uma forma gradual, e vir não como causa da abstinência, mas como um efeito da abstinência, tá? Porque a causa da abstinência é a interrupção do uso de drogas ou álcool. Se você tiver uma família, se você tem condições financeiras, se você tem relacionamentos afetivos saudáveis, isso quer dizer que o teu fundo do poço, lá da adicção, no início da sua abstinência, aquele fundo do poço não foi assim, não destruiu esses elementos. Então fica mais fácil você manter a sua abstinência, se você vai conquistando esses elementos ao longo do caminho. Isso é óbvio, tá? Isso é natural. Durante a sua jornada abstêmia, à medida que você vai fazendo essas conquistas e mantendo essas conquistas, fica mais fácil o desenvolvimento da sua abstinência, tá? Mas aí nós temos que entender que a abstinência existe um início e um caminho a ser seguido. Durante o caminho, fica mais fácil, à medida que você vai adquirindo tudo isso, todos esses efeitos, a abstinência vai ficando mais fácil, tá? Mas no início da abstinência, o que você precisa é a interrupção. Você não precisa desses elementos, tá? Porque se você precisasse desses elementos, justamente as pessoas que não os têm, que não têm esses elementos, que não os possuem, não conseguiriam iniciar sua abstinência. E isso não é real, tá? As pessoas conseguem iniciar sua abstinência sim, basta interromper o uso de drogas ou álcool. Essa expressão interromper, que é cessar definitivamente o consumo, é muito difícil, tá? É aí que está o ponto X dessa questão toda, né? Que é aí que o ponto mais importante disso tudo. É isso que é difícil da pessoa entender no início da abstinência. Bom, para concluir esse vídeo, eu vou pedir que você procure dois outros materiais que eu tenho disponíveis, né? Que é o ponto cego da abstinência, que eu já falei dele, e a alavancagem abstemiológica, tá? Ou alavancagem da abstinência. Eu tenho um material sobre isso também, e eu entendo que alguns elementos lá da adicção, né, que ocasionaram o fundo do poço, por exemplo, eles podem ser úteis para alavancar, para motivar a pessoa a manter-se em abstinência ou a iniciar a abstinência. Mas esses elementos que motivam a pessoa, eles não são a causa. A causa é
a interrupção, tá? E isso que precisa ficar bem claro. Então, a síndrome abstêmia da miragem é isso, é a confusão entre a causa da abstinência com os efeitos gerados pelos longos anos de abstinência e de sobriedade. Parece simples, mas não é, né? Se fosse fácil entender isso, a gente não teria esse equívoco tão disseminado bem no início da jornada abstêmica. Muito obrigado a todos, muito obrigado por ter ficado comigo e até o próximo vídeo.